Item 5 da pauta, requerimento 12/2024, do nosso deputado, capitão Alberto Neto, que requer seja convidado o presidente da Petrobras, senhor Jean Paul Prats, a fim de prestar esclarecimentos a respeito do pagamento de dividendos pela empresa aos acionistas e a ingerência do governo na decisão. São duas explicações que nós queremos. Por que parou de pagar os dividendos? E o resultado disso foi uma queda das ações da Petrobras, uma queda que chega a mais de 10%. Dada a entrevista desastrosa do presidente da Petrobras, a empresa teve uma perda de 70 bilhões de reais de valor de mercado. E esse é um prejuízo gigantesco para o país, esse é um prejuízo gigantesco para a empresa. Especulação, né? Não, especulação é o que há suspeita que a CVM está investigando agora, que momentos antes da divulgação e da publicação da entrevista do presidente da Petrobras, como o deputado capitão Alberto Neto bem colocou, 14 milhões de reais em opções de venda da Petrobras, com um valor de ação de R$ 2,50 a R$ 3 mais baratos do que estava no valor de mercado no momento. Esses papéis foram comprados antes da divulgação da entrevista. Assim que a entrevista foi divulgada, coincidentemente, houve uma queda brusca o suficiente para que essa posição desse acionista, que é uma posição... Primeiro é para desmistificar, desmascarar a informação que inclusive está na imprensa sobre dividendos da Petrobras. Tudo que estão falando é uma verdadeira mentira. A Petrobras distribuiu em 2023 72,4 bilhões de reais. Ela não deixou de distribuir. O que nós estamos discutindo é a distribuição dos dividendos extraordinários. 45 bilhões que estão lá para ser decididos agora na reunião do Conselho do mês de abril. 72 bilhões de reais, dividido pelo câmbio médio de 4,93, isso dá 14,7 bilhões de dólares. Eu fiz questão de pesquisar todas as 20 maiores distribuidoras de dividendos do mundo. Do mundo, não é do Brasil, não é da América Latina, é do mundo. A imprensa disse que, porque 46% dos investidores da Petrobras são estrangeiros, boa parte americano. Inclusive 2 dizendo, vou tirar meu dinheiro e vou aplicar na Chevron e vou aplicar na Pfizer, que é uma indústria farmacêutica bastante prestigiada. Pois bem, olha a mentira que está sendo colocada. A Chevron distribuiu 11,4 bilhões de dólares. Nós distribuímos 14,7. Nem chega nem, não calça nem um chinelo da Petrobras. A Pfizer distribuiu 9,25 bilhões de dólares. É quase a metade do que a Petrobras distribuiu. A ExxonMobil, que é a terceira americana, 14,7, exatamente a mesma coisa que a Petrobras distribuiu, sem levar em conta a distribuição dos dividendos extraordinários. Se porventura essa informação, o povo brasileiro precisa tomar conhecimento. Se porventura desses 45 bilhões de dólares, que hoje a Petrobras, ela tem o segundo maior lucro da história brasileira, maior inclusive dos anos anteriores a 2022, 21, 20, 19, é o segundo maior lucro da história da Petrobras. Portanto, com essa fiada de que o que aconteceu? Esse pessoal querendo fazer movimento de preço de ação, porque eles rebaixam o preço dizendo que perdeu, que os dividendos foram menores, para depois comprar agora, para efetuar lucro. Isso é um movimento que o mercado, que é dominado sobretudo pelos estrangeiros, sempre acontece aqui no Brasil. Terceiro, mesmo que fosse igual, como é o caso da Exxon, por exemplo, 14,7 bilhões de dólares, 14,7 bilhões da Petrobras. Veja só, a população brasileira precisa tomar conhecimento disso e ver, portanto, a fraude que estão tentando fazer. Nesses países, nos Estados Unidos, seja Chevron, Pfizer, seja Johnson & Johnson, seja JP Morgan, que é um banco, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nesses países, quando você distribui dividendos, você paga imposto de renda. Aqui no Brasil, quando a Petrobras distribui dividendos, esse pessoal... sabe quanto é que eles pagam de imposto de renda? É zero. Portanto, tudo que estão dizendo é uma fraude verdadeira. A Petrobras é a terceira maior distribuidora. Aliás, é a terceira, que a primeira é a Microsoft e a segunda é a Apple. E se, porventura, ele acrescer 30 desses 45 bilhões que vai ser decidido agora em abril, a Petrobras se tornará a empresa que maior distribuiu dividendos do mundo. Do mundo, não tem Microsoft, não tem Apple, não tem ninguém. Johnson & Johnson, Chevron, JP Morgan, não terá nenhuma empresa do mundo que faça isso. Portanto, isso é um movimento meramente de mercado para poder efetuar lucros daqui a 60 dias e, portanto, é só pegar os números. Em vez de ficar com um discurso aí muito sem nexo, pega os números e vem aqui discutir os números para saber quem é que está falando a verdade. Era para fazer esse esclarecimento, senhor.